Ora, muito bom dia a todos. Bom dia, doutora Cristina. Bem-vinda aqui à nossa conversa com o otorrino. Penso que houve agora aqui um pequeno problema com a doutora Cristina Figueiredo. De qualquer maneira, queria agradecer a todos a vossa presença, dizer que o objetivo desta sessão é promover esclarecimentos que possam surgir relativamente a dúvidas clínicas sobre a patologia do otorrino, que muitas vezes e muito frequentemente também envolve patologias e problemas a nível da própria medicina dentária. Quer a otorrino, quer a medicina dentária trabalham muito em conjunto, com muitas patologias que são interrelacionadas, muitas vezes sintomas de doenças ou sintomas que são habitualmente associados ao otorrino, muitas vezes são de facto de origem de patologia da medicina dentária e às vezes o contrário também é verdade. Estamos só com um pequeno problema. A doutora Cristina Figueiredo parece que perdeu a conexão e vamos aguardar um bocadinho por ela, seja como for, e a convidar os nossos participantes, se eventualmente tiverem alguma mensagem, alguma questão que queiram começar a discutir, enquanto de facto a doutora Cristina continua um bocadinho offline. Uma das coisas que nós íamos de facto debater, e vamos debater quando ela conseguir entrar aqui na nossa sala, é a questão da obstrução nasal nas crianças, que está extremamente ligada ao desenvolvimento de patologia, depois a nível quer da arcada dentária, quer mesmo o desenvolvimento da face. Hoje em dia está totalmente comprovado que se nós, as crianças que não respiram bem pelo nariz, vão ter alterações graves do desenvolvimento do terço médio da face, portanto esta região entre o nariz e a boca, vão acontecer alterações que mais tarde serão mais difíceis de corrigir e que podem de facto comprometer o desenvolvimento normal. Aquelas circunstâncias de haver apinhamento das peças dentárias, mesmo disfunções da articulação temporomandibular, ou seja, desta articulação aqui, e muitas outras patologias da cavidade oral, podem muitas vezes atribuir-se a uma situação que se chama de respirador oral. No fundo, aquelas crianças, mesmo já também alguns adultos, que não respiram de todo bem pelo nariz. Nessa altura, de facto, é a otorrino que vai então tratar estas questões. Muitas vezes, com certeza, todos conhecem alguém que já foi operado ao nariz, sobretudo nas crianças, quando às vezes têm sempre aquela obstrução, dormem de boca aberta, ressonam muito, têm inclusivamente aquela períodos de paragem que são as apneias de sono noturnas e que têm de facto muita dificuldade em respirar pelo nariz, têm muitas vezes indicação para serem operadas e para fazerem não só a remoção dos adenoides, que é um tecido que existe por trás do nariz e, portanto, quando estão muito grandes ou muito hipertrofiados, que é o termo que nós usamos, há necessidade de os remover, e às vezes as próprias amígdalas também, por serem demasiado grandes, podem obstruir a via aérea e fazer com que as crianças respirem essencialmente pela boca. Para além destes problemas a nível obstrutivo, temos depois também, como eu já disse há bocadinho, os problemas de alterações, nomeadamente a nível do desenvolvimento da face, do crescimento da face, de tudo isso. Ora bem, parece que temos a doutora Cristina Figueiredo, viva, Não está fácil.
Então, aqui alguns dos nossos temas. A doutora Cristina Figueiredo, nossa colega de medicina dentária, especialista em ortodontia, também trabalha no Hospital dos Lusíadas do Porto e íamos começar por lhe perguntar, eu estava aqui já a dissertar um bocadinho sobre as questões dos respiradores orais, as dificuldades de respirar pelo nariz. Já fiz uma pequena introdução à questão, de facto, das alterações do crescimento facial nas crianças, derivado de uma má ventilação nasal, mas a doutora Cristina, muito melhor do que eu, saberá elucidar-nos um bocadinho sobre o que é que pode acontecer às crianças que, de facto, respiram mal pelo nariz, no fundo. Bem, em primeiro lugar, um bom dia a todos. Peço desculpa, mas a internet não está a colaborar de forma alguma. Essa é realmente uma área que é uma área-chave de comunicação entre a otorrinolaringologia e a medicina dentária, em especial a odontopediatria e a ortodontia. Porque uma criança que não respire corretamente pelo nariz vai ter todo o seu comprometimento a nível de desenvolvimento orofacial muitíssimo grande. Nós sabemos que para desenvolver o andar médio da face é necessário que haja pneumatização das vias aéreas, tanto dos seios nasais como dos seios maxilares, e se essa situação não ocorrer, vai haver um colapso de toda essa zona, que leva a que o céu da boca fique estreito e não se desenvolva, fazendo com que, se nada for feito, mais tarde existam apinhamentos dentários e alterações funcionais que não são reversíveis, a não ser através de cirurgia ortognática, ou seja, procedimentos bastante mais invasivos. Existe neste momento também uma forma de o fazer através da utilização de uns microimplantes para alargar o maxilar, mas são sempre coisas agressivas, porque obriga as estruturas que estão completamente solidificadas a abrir a sua solidez para alargar o maxilar. As crianças vão se desenvolver com o nariz estreito, vão se desenvolver com a boca aberta para respirar, vão ter um crescimento do rosto alterado em que o queixo roda para trás, os dentes não vão articular de forma correta, pode desenvolver apneias obstrutivas do sono, que são situações que põem em risco inclusivamente a vida das crianças, e é essencial que haja uma comunicação entre as duas áreas para definir exatamente onde está o bloqueio respiratório. É essencial a otorrinolaringologia diagnosticar onde está esse bloqueio e eliminá-lo, porque seguidamente, ou ao mesmo tempo, nós podemos colocar aparelhos que vão fazer com que o céu da boca alargue, ajudando a que tudo aquilo que a otorrinolaringologia está a fazer seja aumentado, aumentando também desta forma a largura do maxilar, dessa forma vão caber os dentes mais facilmente nos maxilares, vai haver uma reestruturação do crescimento facial, tornando-o um pouco mais anterior, e aquela situação de termos as crianças com o queixo rodado para trás, com o crescimento, com o andar inferior da face muito aumentado, em que parece que não conseguem selar os lábios naturalmente, dormem de boca aberta, ressonam, pode ser revertido se tudo isto for feito ainda em crianças. De modo que logo aqui temos uma situação chave de comunicação entre a medicina dentária, especificamente mais a ortodontia e também a odontopediatria, que também atua nestas situações, com a otorrinolaringologia. É essencial este trabalho a equipa para conseguir que haja sucesso neste tipo de tratamentos ainda em crianças pequenas. Não sei se há mais algum esclarecimento. Há uma questão que nos últimos anos tem vindo a desmistificar-se, no fundo, que era aquela questão de não mexer muito no nariz das crianças até uma determinada idade, porque havia aquela ideia de que não se deveriam operar as crianças enquanto não fossem um bocadinho mais crescida, e nos últimos anos, penso que concordará comigo, que desmistificou-se um bocadinho esta ideia,
porque de facto se percebe que quanto mais cedo se resolver o problema obstrutivo, menos complicações e menos trabalho, no fundo, vai haver no futuro, porque depois são coisas que muitas vezes nunca se conseguem reverter totalmente e muitas vezes implicam cirurgias agressivas, as cirurgias com mais mobilidade, como é a cirurgia ortognática e todos estes procedimentos. E, portanto, no fundo, aqui a ideia seria esclarecer um bocadinho que é preciso os pais também estarem um bocadinho atentos a isto, todos os nossos colegas envolvidos e cada vez mais muito importante. Pais, os pediatras, exatamente, de modo a referenciarem e porque, como disse e bem há bocadinho, existem vários níveis de obstrução. Pode estar a nível do nariz, pode estar a nível da faringe e, portanto, é preciso diagnosticar onde é que está o nível para poder tratar, de modo, de facto, a evitar algumas dessas complicações e outras, no fundo, até a facilitar um bocadinho a área quando depois começa a introduzir os seus tratamentos de ortodontia e de todas estas técnicas diferenciadas que vocês têm. Outra das questões que de facto poderão surgir nestas circunstâncias serão também todas aquelas alterações a nível das articulações temporomandibulares, que muitas vezes, no nosso caso concreto do otorrino, temos muitas vezes os doentes que nos procuram com queixas de dores de ouvidos, de dificuldade, de pressão aqui assim nesta região, que habitualmente as pessoas localizam aos ouvidos, portanto por isso vem à consulta do otorrino, mas de facto nós conseguimos perceber que quer a função auditiva, quer a própria morfologia do ouvido está normal, mas o problema de facto estará numa região muito próxima do ouvido, que é a articulação temporomandibular, e que também tem muita patologia que vocês tratam, correto? Sim, sim, sem dúvida. Esta é uma área que é um pouco mais da área, não da ortodontia, mas da dor orofacial, em que, por convicção, porque não existe propriamente elementos científicos a suportar isto, eu acho que a ortodontia tem um papel muito importante ao estabelecer o normal funcionamento dos maxilares e, concomitantemente, das articulações temporomandibulares. Na realidade, quando os pacientes vêm à consulta de dor orofacial, geralmente já foram à consulta de otorrinolaringologia, já foram também à consulta de neurocirurgia, já foram à consulta da dor, já foram ver se passa alguma coisa por causa das suas enxaquecas e, na realidade, o que se passa é que há uma alteração do funcionamento dos maxilares, que estão em, conforme disse, estreita ligação com a zona auditiva, em que há compressão de toda essa zona pelos músculos, que faz com que haja também compressão das estruturas auditivas. Nós, muitas vezes, nesses casos, os pacientes queixam-se realmente de dores nos ouvidos, queixam-se também de obstrução auditiva, obstrução do ouvido, queixam-se de zumbidos. Tudo isto leva a que eles procurem, sem dúvida, o otorrino. Mas estas situações acontecem, acima de tudo, quase por simpatia. Há compressão de todos os músculos dessa zona, que leva a que haja também compressão de alguns músculos pequeninos no ouvido, alguma movimentação de pequenos ossinhos nos ouvidos, que faz com que haja os zumbidos, assim como algum estiramento de musculatura da zona da orofaringe, que faz com que haja também obstrução dos canais de ligação entre os ouvidos e a boca, que faz com que haja o ouvido entupido, e tudo isto pode ser, de certa forma, resolvido ou minimizado através de um equilíbrio da oclusão dentária, da forma como os dentes fecham, como contactam uns com os outros, ou através também de colocação de goteiras que normalizam esta situação. E este é um trabalho multidisciplinar por excelência. É um trabalho em que nós temos que contar com a ajuda tanto da otorrinolaringologia, como da terapia da fala, como da fisioterapia, como da neurologia por vezes, e mais uma vez aqui eu acredito que também a ortodontia, porque se uma goteira consegue fazer com que estas situações melhorem, e uma goteira não passa de um dispositivo que é interposto entre os dentes,
acredito plenamente que, se uma oclusão dentária estiver correta, consiga, de certa forma, fazer um pouco o efeito desta goteira. Aqui é uma zona que é realmente multidisciplinar. Não seria só otorrinolaringologia, estaríamos aqui reunidos, sei lá, umas 10 especialidades, mas a verdade é que a maioria vem encaminhada da otorrinolaringologia. O otorrino diz, bem, o seu problema, a sua dor não é do ouvido, tem que ir ter com o seu dentista. Já existe essa sensibilidade, o que é excepcional. Há uns anos atrás não existia. E lá no hospital realmente é uma referenciação que eu noto muito. As pessoas vêm da otorrinolaringologia, ter a medicina dentária, dizer exatamente isso. Eu fui lá, mas não é nada com o meu ouvido, mandou-me vir ter com o dentista. É uma zona que é muito, muito importante. Os próprios doentes ficam muitas vezes ficam espantados quando nós lhes dizemos, olha, o seu ouvido está normal, não há aqui nenhuma situação nem de bloqueio nem de infecção. Isto provavelmente é um problema da medicina dentária, seja da própria articulação, seja às vezes estou-me a lembrar, por exemplo, uma sensação de pressão no ouvido, tinha um ouvido perfeitamente normal e depois veio-se a descobrir que tinha um siso incluso no quadrante superior, foi à medicina dentária, removeu o siso, passados 3 meses estava ótimo, sem nenhuma queixa que lhe motivaram a ir à consulta do otorrino inicialmente. Nós temos aqui já a começar algumas perguntas dos nossos participantes em casa. Uma delas, penso que será de uma colega nossa de Medicina Geral e Familiar, que nos pergunta qual é que no fundo, a clínica da disfunção da ATM e que estratégias é que o médico de família poderá usar antes de referenciar diretamente, seja para o otorrino, seja para a medicina dentária ou para a própria ortodontia. Eu estou a ouvir um pouquinho mal. Diga. Eu estou a ouvir um pouquinho mal, mas se bem me pareceu que a nossa colega de Medicina Geral Familiar quer saber é quando diagnostica uma coisa esta, como é que pode ajudar o paciente antes de referenciar. E no fundo ela também pergunta qual é que é a clínica. A clínica, há um número sem fim de questões e de sintomas, desde a otalgia, a sensação de pressão no ouvido. Muitas vezes os doentes referem um ressalto quando estão a comer ou quando estão a falar. Tem um ressalto, uma sensação estranha aqui nesta zona. E, portanto, acho que a doutora Cristina, melhor do que eu, vai saber dizer que estratégias é que poderão eventualmente usar-se antes de haver uma referenciação já à especialidade de ortodontia. Não é a especialidade de ortodontia que deve ir, é a dor orofacial, pode ir à maxilofacial, à medicina dentária. Assim, não há muito que o médico clínico geral possa fazer por um motivo. O diagnóstico é complexo, mas logo à partida pode pedir aos doentes que se consciencializem de que existe esse problema e de que não podem andar a cerrar os dentes durante o dia. Quando estão nos seus momentos de maior concentração, a tendência é apertarem os dentes. Ao apertarem os dentes, estão a fazer com que todas estas estruturas sejam comprimidas. Ou seja, o espaço articular, onde está o disco articular, que é o motivador de todos estes estalidos, desta sensação de areia no ouvido, que se chamam as crepitações, que os pacientes se queixam, a dor que têm no ouvido tem a ver com a compressão muscular. De modo que se o médico de família conseguir, enquanto não referencia ao paciente, pelo menos consciencializá-lo de que não deve apertar os dentes, de que deve tentar, quando dá conta que tem os dentes apertados, abrir um pouco a boca. Há uma forma muito fácil de deixar de apertar os dentes e contrair os maxilares. Pôr a língua para trás no céu da boca. É muito difícil apertar os dentes com a língua para trás no céu da boca. Ele deve pedir que haja essa consciencialização, que é um trabalho que nós costumamos fazer, que se já vier feito do médico de família, tanto melhor, mas de seguida deve diferenciar, porque saber palpar uma articulação temporomandibular, a parte muscular inervada pelo trigêmeo e que está responsável pelo apertar dos dentes, não é fácil. Saber exatamente em que posição está um disco através de palpação, sem pedir
ressonâncias magnéticas ou tomografias computarizadas, não é fácil também. É preciso um profissional com muita experiência nessa área para conseguir dizer, bem, este estalido é nesta altura, este estalido é noutra altura, e há estratégias diferentes a tomar para resolver a situação. Mas eu já ficaria muitíssimo feliz se os médicos de família conseguissem, pelo menos, diagnosticar e dar uma ajuda ao paciente antes de o encaminhar. E essa ajuda é, não aperte os seus dentes, é muito importante que não ande a apertá-los. Quando está nervoso, dá conta que tem mais dor de cabeça, que dói mais os ouvidos, tente não apertar os dentes. E a seguir vamos procurar ajuda numa área que consiga fazer um diagnóstico mais profundo e encaminhá-lo no tratamento. Isso já era realmente excepcional. Exatamente. Olha, se calhar agora íamos também avançar um bocadinho noutros temas em que a otorrino e a medicina dentária se interligam e se interajudam, sendo um deles também a obstrução nasal, mas no adulto, nesta fase, passando um bocadinho agora a obstrução nasal no adulto. Sobretudo, há aqueles doentes que, por terem a obstrução nasal, têm muitas dificuldades durante a noite para dormir e têm roncopatia, portanto, que ressonam, incomodando não só a si, porque nunca conseguem descansar bem, mas também, normalmente, os parceiros, o parceiro do lado e a própria família e o ambiente em casa, e também, sobretudo, aqueles doentes que têm apneia de sono. Eu às vezes costumo, assim, em tom de brincadeira, dizer aos doentes que o ressonar é de facto uma grande chatice, sobretudo para quem está ao lado, mas a apneia de sono já não é. A apneia de sono já é uma patologia que promove um esforço muito grande do sistema cardiovascular, com o aumento da tensão arterial, o aumento da frequência cardíaca e com risco importante de patologia cardíaca e patologia hipertensiva. E, de facto, muitas vezes os doentes chegam-nos e nós não temos, no fundo, substrato de otorrino. Podemos corrigir um desvio de septo, podemos corrigir uma hipertrofia amigdalina, mas muitas vezes o problema dos doentes é a posição da língua durante a noite. E para isso, vocês normalmente têm alguma intervenção muito eficaz na ajuda da resolução destes problemas, certo? Sim. A intervenção que nós temos a nível nessa área pode ter duas vertentes. Pode ter uma vertente mais conservadora e uma vertente cirúrgica, porque geralmente isso tem a ver com o posicionamento recuado da mandíbula. Aquilo que eu falava que acontecia quando os respiradores nasais em pequenos não eram corrigidos e havia a tal rotação posterior com a obstrução da via respiratória. Nós, nesta situação, o ideal, obviamente, quando somos novas, com a estrutura dentária íntegra e com muitos anos pela frente, claro, e querem ter qualidade de vida, querem poder praticar desporto sem descansar tanto, querem acordar bem dispostos, querem ficar sem as olheiras que os caracteriza, devem recorrer a terapia ortognática, fazendo um avanço, geralmente até dos dois maxilares. Porque geralmente o inferior recua, mas o superior acaba por acompanhar o inferior recuando também. E ficamos com a zona da orofaringe muito restrita, com a zona respiratória a recuar. De modo que o que geralmente nós preconizamos é um estudo ortodôntico com uma estratégia para um avanço mandibular, de forma a que haja uma abertura das vias respiratórias. Nos casos em que essa situação não é possível por vários motivos, muitas vezes recorremos à colocação de dispositivos de avanço mandibular que fazem com que durante a noite o maxilar seja obrigado a posicionar-se de uma forma mais anterior e desta forma haja uma abertura das vias respiratórias e o paciente consiga respirar e resolva, de certa forma, esses problemas. Mas esse aparelho também tem implicações a nível dentário, porque muitas vezes esse aparelho faz com que os dentes também se desloquem para a frente, não somente o queixo. E pode levar a perdas periodontais e a uma pioria do estado de saúde dentário, tanto gengival como dentário. De modo que, mais uma vez, deve ser muito bem orientado pela medicina dentária, pela periodontologia, no caso,
que é quem nos ajuda a tornar mais saudáveis as gengivas e os dentes, e uma monitorização muito próxima. Mas claro que se a causa for uma obstrução da via da orofaringe, a interajuda é fundamental. Porque se nós fizermos isto e a obstrução estiver a níveis mais superiores, não resolvemos nada, tem que ser mesmo o otorrino a trabalhar primeiro, não há como dar a volta ao assunto. De qualquer maneira, acho que nós também podemos aproveitar para desmistificar um bocadinho aquela questão que muitos pacientes por vezes se queixam, que é não sabendo, acham que vai ser difícil dormir com um aparelho na boca e que vai ser desconfortável e no fundo depois de perceberem não é nada desconfortável e sentem-se perfeitamente bem. Sim, acordam muito melhor. O facto de acordarem muito mais bem dispostos ajuda logo. E além do mais, é importante saber uma coisa: este avanço da mandíbula não é feito de uma vez. As pessoas não passam de repente, pum, mandíbula para a frente. Não, porque as articulações não vão aguentar. O que acontece na generalidade é que o avanço vai sendo feito de forma progressiva e até ao limite em que o paciente aguenta e se sente confortável. Se tivermos que avançar mais do que isso para melhorar o paciente, é melhor mudarmos de estratégia. O paciente tem que ficar confortável e tem que respirar. É sinal que este dispositivo de avanço mandibular não é suficiente, não resolve o assunto e temos que pensar noutra coisa. Mas pode, sem dúvida, ser na primeira abordagem, quando o paciente rejeita de todo uma cirurgia maxilofacial. Claro. Como se percebe, há inúmeras áreas em que a otorrino trabalha em conjunto e bem com a medicina dentária. Estas que nós já abordamos são algumas das mais importantes, mas há duas que eu não queria deixar passar o tempo sem falarmos nela. Uma, de facto, é a questão dos problemas a nível dos seios perinasais, ou seja, das sinusites, que muitas vezes são provocadas por mau estado geral dos dentes, cáries, infecções, e reforçar um bocadinho a noção de que é preciso uma boa higiene dentária, uma visita regular à medicina dentária, de modo a evitar estas questões. Nós otorrinos, por vezes, lidamos com situações de sinusites recorrentes, sobretudo a nível maxilar, que são estas cavidades que nós temos aqui assim ao lado do nariz, mas nunca nos podemos esquecer que o pavimento do seio maxilar é, no fundo, o teto da cavidade oral e, portanto, que as raízes das peças dentárias superiores muitas vezes contatam com aquela cavidade. E se os dentes não estiverem cuidados e com saúde suficiente, podemos ter de facto problemas. A mesma coisa acontece, problemas infecciosos, que podem inclusivamente fazer pregar a vida do doente. Isto acontece também muito frequentemente na arcada dentária inferior, por extensão de processos infecciosos a nível dentário ou à região cervical. E aí sim temos não só a clínica da dor, de uma tumefação, mas muitas vezes temos o perigo da via aérea, porque se começar a acumular pus no pescoço, ele tanto acumula para fora a fazer uma tumefação, como vai comprimir a via aérea e pode haver dificuldades a nível respiratório. Portanto, gostava que a doutora Cristina também elucidasse um bocadinho sobre a importância de manter uma boa higiene dentária e as nossas peças dentárias em bom estado. Claro. É essencial. Quando nós já estamos a falar nessas situações, é porque realmente já muita coisa foi descurada. Exatamente. É um dente que já podia ter sido tratado, porque por vezes as cáries não é por descuido, por vezes as cáries existem por malformação dentária, que faz com que os dentes sejam mais frágeis e as cáries se desenvolvam. Depois, o limite de dor dos pacientes também varia muito. Há pacientes que têm cáries brutais nos dentes e não lhes dói nada. Há outros que um furinho e já estão, ai, que dói muito. Note que a visita regular é essencial. Uma cárie não deve esperar. Uma cárie, a não ser que seja demasiado pequena e que obriga uma destruição dentária muito grande para resolver, deve ser tratada no momento em que aparece. Porque a cárie é uma doença infecto-contagiosa que está em desenvolvimento dia para dia. Todos os dias a cárie aumenta.
Nós deixamos chegar ao ponto em que precisamos de desvitalizar um dente, ou seja, de tirar o nervo quando a cárie já foi tão profunda que chega ao nervo dentário, estamos a pôr logo a partir em risco essas situações. Porque uma desvitalização, se não for bem feita, com um bom isolamento, com os materiais corretos, faz com que as bactérias fiquem acumuladas nas raízes dentárias e que possam desenvolver problemas. Mas essa nem é tanto a questão, porque hoje em dia realmente as técnicas já desenvolveram de tal maneira que isso acontece pouco. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm dor quando o dente fica completamente morto, digamos, não é? Que está cruzado, deixa de doer. Então, já deixou de doer, vamos continuar a andar. Mas as bactérias continuam lá e vão formar abscessos que vão realmente invadir as cavidades respiratórias, no caso da parte superior, assim como podem causar esse tipo de situações a nível mandibular, na cavidade inferior. Se bem que eu, da minha experiência, julgo que essa situação em que o abscesso desenvolve para a via inferior com essa dimensão, e espero eu que seja, a minha percepção seja a realidade, deve ser uma coisa extremamente rara, porque isso já obriga... Peço desculpa de interromper, mas infelizmente não é. Não. Eu trabalho na urgência do Hospital São João e não há semana que nós não tenhamos que ir ao bloco drenar um abscesso cervical de origem dentária. Seja por, muitas vezes, má higiene, portanto, cáries que foram negligenciadas pelos doentes e acabam por infectar, às vezes por manipulações dentárias, sobretudo em doentes de risco, doentes diabéticos, têm sempre mais risco de ter infecções, e de facto é uma patologia muito frequente que muitas vezes nos chega dos nossos colegas da estomatologia, que muitas vezes é que diagnosticam, mas que depois também não fazem a cirurgia, e nós vamos muitas vezes ao bloco com estes doentes. Esta infecção muitas vezes é muito resistente a antibióticos, muitas vezes é uma infecção por anaeróbios, ou seja, por aquelas bactérias que crescem sem oxigênio, no fundo, e que são infecções graves, não só porque, sendo no pescoço, podem comprometer a via aérea, mas também porque, sendo no pescoço, facilmente se disseminam até à região do mediastino. Eu posso dizer, por exemplo, ainda a semana passada nós tínhamos um doente internado com o que se chama uma mediastinite, ou seja, uma infecção do próprio mediastino, desta região onde está o coração, no fundo, é verdade, derivado de um abscesso de origem dentária. Obviamente não é uma situação muito frequente, não há que ter aqui, não vamos alarmar as pessoas, mas é preciso ter a noção de que isto pode acontecer e que muitas vezes são situações evitáveis, lá está, com uma boa higiene dentária e um cuidado importante a nível das avaliações da medicina dentária e tudo isso. Portanto, não é tão frequente assim. Mas também acredito que o facto de estar no São João, que é um hospital que abrange claro que toda a população, torna que isso seja mais vulgar, porque eu sou ortodontista. Eu lido acima de tudo com os pacientes já com os dentes tratados. Sim, claro que sim, obviamente, mas é uma situação que não podemos de todo negligenciar no sentido de evitar, sobretudo, no sentido de evitar. Claro. Há outra circunstância ainda que gostava de referir, para alertar um bocadinho as pessoas que me estão a ouvir, que também é não só o mau estado das peças dentárias podem desenvolver infecções, mas também, muitas vezes, quando temos peças dentárias em mau estado, sobretudo partidas, com arestas muito cortantes, que podem provocar traumatismos continuados, seja na mucosa das gengivas, seja na própria língua, que não só são dolorosos, mas como podem, eventualmente, depois vir a transformar-se, aquelas úlceras, aquelas feridas, virem a transformar-se em lesões mais complicadas de gerir, nomeadamente lesões de neoplasias e de lesões oncológicas. A doutora Cristina provavelmente não lida muito com isso, porque de facto mas lido com outra situação. Mas lido com outra situação muito parecida e que se calhar até mais frequente do que essa.
Essa é muito frequente, claro que sim, haver um dente que partiu e que está a causar essa situação, só que essa situação, de certa forma, inicialmente causa algum desconforto, causa um pouco de dor, uma afta, uma úlcera, e a pessoa tem esse sinal. Pior, mas muito pior do que isso, e que é difícil sensibilizar as pessoas, e que vai acontecer exatamente a mesma coisa, é quando as pessoas, nos dentes do siso, têm os dentes do siso ou outro dente erupcionado e deixam ficar a boca sem essa peça dentária, ou então também podem extrair a peça contrária. Porquê? Os dentes têm uma coisa chamada erupção passiva, ou seja, quando o dente fica sem oponente, ele continua a crescer e vai crescer até encontrar uma superfície oponente. Por vezes, essa superfície são as mucosas dentárias, que são as mucosas que recobrem o osso alveolar. Depois de haver tanto traumatismo desse dente na mucosa, vai-se formar aquilo que nós chamamos de leucoplasia, que é uma lesão pré-maligna, que depois pode desenvolver para lesões muitíssimo graves. Eu conheço casos que ficaram sem metade da língua, metade da mandíbula, porque o siso não foi extraído, porque o paciente ou não quis, ou porque o médico achou que não precisava. E é tão simples, é quando nós temos um dente sem oponente, ou lhe pomos um dente oponente, ou extraímos esse dente. Não podemos permitir que um dente esteja a lesionar a cavidade oral vezes repetidas, ao ponto de desenvolver uma lesão pré-maligna, que se pode desenvolver em lesão maligna. Isto é uma coisa que é muito vulgar, e é muito difícil que os pacientes compreendam que tem que pôr um dente, porque afinal de contas o dente está lá atrás, nem se vê, porque é que eu hei de pôr dente? Eu até mastigo bem, eu não preciso do dente. Ou então convencê-los que têm que extrair o siso oposto, porque senão esse siso vai se desenvolver, vai erupcionar e causar esses problemas. Muitas vezes, mas aquele siso já foi tão horrível de tirar, agora vou ter que tirar o outro siso vai ser horrível outra vez. Não, muito mais horrível é desenvolver uma lesão maligna, é ter que depois ser operado, ter quimioterapias, radioterapias e tudo o que isso pode trazer atrás. E é uma coisa muito simples, tem a ver com sensibilização das pessoas. É muito fácil tratar, é muito fácil não chegar aí. É, sem dúvida, uma coisa importante e agradeço que tenha chamado a atenção, porque é extremamente frequente. Sim, sim. Promover e promover os hábitos de vida saudáveis, naturalmente, não é? Nós também sabemos que todas estas lesões neoplásicas e pré-malignas estão muito associadas, naturalmente, não só aos traumatismos dentários, mas também ao uso do tabaco, ao consumo excessivo de álcool, que tudo isto também não só promove lesões na área do otorrino, mas também degrada as peças dentárias e, portanto, acaba por estarem as duas coisas muito relacionadas e o nosso objetivo também é promover a saúde, não é só tratar as doenças, é evitar que elas apareçam com a tal medicina de promoção de saúde, profilaxia de patologias. Sem dúvida. Eu sou apologista e tento fazê-lo sempre. Quando o paciente faz uma marcação de uma consulta, eu deixo-lhe sempre marcada a consulta seguinte. Exato. Não tem mal, se não puder vir, desmarca, muda, altera, mas eu não quero é que se esqueça. E não querer que se esqueça não tem a ver com eu querer ganhar dinheiro com a consulta. Claro, não. Claro. Ele pode ir a outro sítio qualquer. Eu só quero é que ele se lembre que tem que ser tratado, que tem que ser visto para não desenvolver as coisas. E acho que é uma coisa que todas as especialidades que têm este tipo de abordagem deviam fazer. Não é dizer, e tal, olha, quando precisar volte. Não, deixar a consulta marcada para a pessoa ter um aviso. Acho que é muitíssimo importante. Porque isto é uma ação que é da nossa parte, digamos. Nós todos temos sempre vidas muito a correr e muitas vezes, de facto, os próprios doentes, é verdade que se esquecem, porque acontece uma área de otorrino muito frequente, que é a impactação de cerumen a nível do canal auditivo externo, e nós dizemos sempre ao doente que deve fazer uma limpeza anual, e de facto é verdade, ou a gente marca a consulta dali a um ano, ou se não passam 3, 4 anos e o doente quando vem diz, tive aqui um outro dia, e disse, não, teve aqui já há 3 anos e nessa altura já tem o canal completamente ocluído de zero, e portanto só se lembram de facto, e nós todos somos assim, todos temos uma vida muito, muito complicada, das coisas quando elas começam a dar problemas. Quando às vezes devíamos era lembrar que se nós a tratarmos a tempo, elas nunca chegam a dar problemas. E isso é tão simples para uma questão de um bolhão de cera,
como é para patologias muito mais graves e que causam uma morbilidade muito maior. E hoje em dia, com os nossos telemóveis, com os avisos, é muito fácil pôr um aviso. Por outro lado, nas clínicas em geral, assim como fazem no hospital, lá no Hospital Lusíadas, eles telefonam sempre a avisar ou mandam mensagem dizer que vai haver consulta. Ou seja, é muito fácil neste momento, nós que estamos nesta vida corrida, sermos avisados por alguém, por um telefone, o que seja, que temos que ir cuidar de nós. Acho que é uma coisa que se deve pôr como rotina diária, sem dúvida. E no nosso hospital, nos Lusíadas, de facto, a equipe funciona muito bem, porque lembra o doente, manda uma mensagem, inclusivamente existe a aplicação dos Lusíadas, onde começa a ser fácil ao próprio utente marcar, desmarcar, alterar, tudo isto, portanto, e nós estamos também sempre disponíveis para ver estas patologias e estes doentes e ajudá-los da melhor forma. Eu estava aqui a ver se haveria mais alguma questão dos nossos participantes. Temos aqui uma. Temos aqui uma nossa participante que nos pergunta, nos casos dos acufenos sem hipoacúsia, com potencial origem na disfunção da ATM, qual é a descrição mais comum que os doentes fazem? No fundo, quando existe um acufeno, ou seja, um zumbido, um barulho que se ouve no ouvido, eles habitualmente podem ser de múltiplas causas. E isto implica sempre uma história clínica exaustiva ao doente e tentar perceber um bocadinho, até os próprios hábitos dele, mas há que sempre diferenciar se temos um zumbido mais grave ou mais agudo, apesar de não ser patognomónico que os mais graves sejam da ATM e os mais agudos do ouvido interno, a maioria das vezes é assim, quando há uma pressão grande a nível da articulação temporomandibular, normalmente os doentes queixam-se mais de pressão e de entre aspas, uma certa zoada no ouvido, do que propriamente aquele apito típico de um zumbido mais coclear e, portanto, mais do ouvido interno, um zumbido mais agudo. Mas isso não é patognomónico, pode haver, como a doutora Cristina disse há bocadinho, às vezes a própria pressão da articulação, fazer algumas alterações a nível dos ossículos que estão dentro do ouvido médio e isto provocar uma lesão da cóclea que provoca um zumbido agudo. Portanto, no fundo, a nível da medicina geral e familiar, um doente que se queixa de um zumbido, mesmo que não tenha hipoacúsia, deve sempre fazer duas coisas. Fazer uma otoscopia, perceber se existe alguma alteração no canal auditivo externo, fazer um exame auditivo, fazer um audiograma, e caso estes dois exames sejam normais e a clínica seja muito sugestiva, ser avaliado na medicina dentária ou na cirurgia maxilofacial, de modo a perceber qual é que é a funcionalidade e que patologia poderá haver ou não na articulação temporomandibular que justifique esta questão, Cristina. Sim. E há outra coisa que é importante, o zumbido, muitas vezes, na disfunção temporomandibular, quando nós tratamos a disfunção, uma primeira abordagem com a colocação de goteiras de relaxamento muscular, não é das primeiras coisas a desaparecer. Inicialmente começam por desaparecer as dores de cabeça, as dores musculares em geral. Depois temos que aguardar, que é o que eu digo muitas vezes, temos que aguardar que o organismo se autocure, porque a goteira em si só promove o relaxamento muscular. Depois temos que esperar que tudo o resto com o relaxamento muscular se normalize. Ou seja, temos que aguardar que haja uma reestruturação da articulação, que haja um aumento, um alargamento da cápsula articular, que permita que o próprio organismo se regenere e se autocure. Tudo isto demora tempo. Tudo que é o organismo a fazer demora tempo. E temos que lhe dar tempo. O zumbido, muitas vezes, é das últimas coisas a desaparecer. Há casos em que não desaparece mesmo, só que fica tão ténue que deixa de incomodar, deixa quase de ser perceptível. Mas não podemos esperar que seja em 3 meses. Às vezes é meio ano, 1 ano de uso de goteira. No caso, nós preconizamos a utilização de goteira noturna, não diurna,
até por questões sociais, porque se a disfunção temporomandibular tem muito a ver com a parte emocional, eu acho que temos que andar com uma goteira na boca o dia inteiro, não nos vai dar uma autoestima tão boa que nos permita nos sentirmos melhor. De modo que nós promovemos a utilização de goteira, acima de tudo noturna, diurna só em casos excepcionais, em que realmente traz maior conforto e a pessoa se sente à vontade para usar. Mas o zumbido demora bastante a desaparecer, não se pode desistir às primeiras. Temos que continuar a usar, a guardar, e na maioria dos casos ele desaparece, e se não desaparecer, aquilo que eu tenho descrito é que fica tão ténue que já não se nota, e que já só surge em momentos de maior ansiedade e stress em que tudo está comprimido, está o pescoço, está os ombros, não há nada que não esteja comprimido. Sim, sim, o zumbido é talvez dos sintomas mais desagradáveis. Aliás, aqui há tempos havia um estudo que dizia, em relação à sintomatologia de todos os doentes, não só do otorrino, mas todos os doentes, mas sobretudo do otorrino, o pior sintoma que as pessoas descreviam era a dor, a seguir a vertigem e a seguir o zumbido. Porque, de facto, o zumbido é aquela situação que nem sempre é muito fácil de tratar e que implica uma alteração da qualidade de vida muito grande, sobretudo a qualidade do descanso, porque a pessoa nunca está, de facto, no silêncio, nunca sente que está em silêncio. E uma das estratégias que nós usamos, seja para zumbidos de causa de disfunção temporomandibular, de causa coclear, qualquer causa que ele tenha, uma das coisas que habitualmente eu digo muito aos nossos doentes é que tentem estar num ambiente calmo, mas não completamente silencioso, que haja sempre uma música suave, alguma coisa que faça um barulho que no fundo ajude a mascarar aquele próprio barulho que o doente sente no seu ouvido e que no fundo acaba por ser fabricado no ouvido, porque não é um barulho real, não é um barulho. Isso às vezes ajuda muito, essas estratégias da pessoa usar uns fones com música suave, música baixinha, ou pôr o rádio da vizinha de cabeceira a desligar-se sozinho dali a uma hora para permitir adormecer ao som de uma música suave, de um barulho mais suave que permita que a pessoa não dê tanta atenção, entre aspas, àquele barulho, àquele zumbido. De tudo também evitar as circunstâncias, lá está que a doutora Cristina falou, de a pessoa estar mais cansada, mais nervosa, tudo isto já se sabe que o zumbido vai parecer mais alto. Beber, por exemplo, muitos cafés, muito chá preto, que provoca um estado de excitação grande no organismo, vai promover uma autopercepção do zumbido muito maior e, portanto, evitar tudo isso até, de facto, se conseguir resolver o motivo e a causa que estava na origem do zumbido em si. Deixa-me ver se temos aqui mais alguma pergunta. Ora bem, não temos aqui para já ainda mais perguntas. Penso que também já estamos a chegar às 11 horas, que era a hora que tínhamos dado como hora para terminar. Não sei se a doutora Cristina quererá dizer mais alguma coisa, alguma nota final relativamente aqui à relação que temos tido com a otorrino e a medicina dentária. Felizmente uma relação bastante saudável, de muita proximidade, até porque nos Lusíadas, para além de tudo, os nossos gabinetes são muito pertinho, portanto, muitas vezes podemos sair do nosso gabinete e pedir uma opinião ao colega que está lá e vice-versa, e reforçar que estamos sempre abertos a ajudar os vossos doentes, assim como vocês ajudam os nossos. Sem dúvida. Eu acho que havia muito mais para falarmos, porque Sim, realmente claro. nós trabalhamos, vocês vão um bocadinho mais longe, mas trabalhamos na mesma zona. E se nós fôssemos a explorar, estaríamos aqui a falar horas seguidas. Horas seguidas, poderá haver outras oportunidades, com certeza, para o fazer, mas o claro, essencial é que possamos fazer mesmo nós, entre nós, em ambiente hospitalar, para a qualidade do tratamento dos nossos pacientes. E claro. Isso é fundamental, é essencial e temos esse privilégio, sem dúvida. Doutora Cristina, muito obrigada. Muito obrigada por este Obrigada eu bocadinho. pelo convite. Um resto de um bom fim de semana e parabéns
Hoje é um dia especial aí em casa e, portanto... É verdade. Ainda vou agora fazer um bolo com pintarolas. Muito obrigada, até para a semana, lá nos encontraremos. Obrigada Sim, a todos obrigada que participaram, obrigada também ao Knowledge Center dos Lusíadas de nos ter dado esta oportunidade para esclarecer aqui os nossos doentes, os nossos utentes, os nossos colegas e espero que tenhamos esclarecido algumas das vossas dúvidas. Alguma coisa que seja preciso também estará o nosso e-mail à disposição e poderão colocar as questões depois via e-mail. Muito obrigada. Obrigada, Ian. Bom fim de semana.